ela pegava 9 amigas, acendia lâmpadas e à meia-noite ela ia encontrar com o noivo. A lâmpada não podia se apagar até a chegada do noivo. Então Jesus usava fatos acontecidos para que o povo entendesse a mensagem que ele queria passar. Mas quando eu chego na parábola do bom samaritano, eu vejo algo aqui que parece que ficou meio confuso. Quando nós entramos na conotação da palavra, que eu pedi para os irmãos repetir, ele fala que o homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos salteadores. Eles despojaram, roubaram, bateram, machucaram, e o homem estava meio morto. Você conhece uma pessoa que está ou está vivo ou está morto. Não existe meio morto. E eu achei muito confuso esta palavra. Mas o Espírito de Deus não confunde ninguém, pastor. Eu comecei a orar a Deus. Senhor, o que aconteceu aqui? E de repente, dentro do mesmo texto, se os irmãos começar a ler o versículo 25, é um doutor da lei que aproxima de Jesus. E quando ele pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta, conhece a lei? E ele disse sim, claro, ele era doutor da lei. Como o doutor da lei não vai conhecer a lei? Jesus disse, o que está escrito lá? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, então vai, faça isso e viverás. Ele vira para Jesus e pergunta, quem é o meu próximo? Aqui eu começo a entender porque Jesus disse o meio morto aqui embaixo. A Bíblia diz que ele estava experimentando Jesus, mas na verdade, dentro da concepção de Jesus, Jesus sabia que na real o doutor da lei não conhecia mesmo quem era o teu próximo. Eu quero mostrar com os irmãos com muita clareza, para os irmãos entenderem. Ele era um doutor da lei. Ele defendia a lei. E Jesus começa a contar para ele uma parábola e disse, olha, eu vou te mostrar quem é o teu próximo. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Escute isso aqui, irmão. Jerusalém considerado casa do pão, casa do rei, cidade de Deus. Jericó significa lugar de prazeres, mundanismo, prostituição, tudo que não prestava. Jesus está dizendo, o homem está saindo da presença de Deus e descendo para o mundo. Ele descia de Jerusalém para Jericó, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, porque Jerusalém está aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Jericó está 200 metros abaixo, então era 1000 metros de descida de Jerusalém para Jericó. Então o homem estava descendo literalmente para Jericó. E ele cai na mão dos salteadores. Jesus começa a apresentar ele mesmo. Jesus Cristo tinha uma facilidade de pregar e apresentar ele mesmo. Ele colocava na segunda pessoa dentro da história para não chamar atenção. As pessoas entendiam a palavra que Jesus estava pregando, Cristo apresentando como a própria palavra, e ninguém percebia ou julgava que Jesus estava querendo aparecer. Jesus começa a contar uma história. O homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão dos salteadores. Salteadores, o diabo, a Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O homem foi roubado, o homem foi destruído fisicamente.
E a Bíblia diz que o homem estava meio morto. Eu quero que você entenda. Quando Deus criou o homem e colocou o homem no jardim, deu autoridade para o homem de todos os frutos que há no meio do jardim comerás. Mas o fruto do conhecimento, o dia que comeres, morrerás. O homem comeu, ele morreu fisicamente? Não. Mas ele morreu espiritualmente. Então o homem estava meio morto após sair do jardim. Paulo escreve no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem sem Deus, ele está morto no mundo espiritual. Glória a Deus. O homem estava saindo de Jerusalém, casa de Deus, para Jericó, para o mundo. Então ele estava meio morto, ele tinha morrido para o reino espiritual. Jesus estava apresentando o homem quando sai da presença de Deus. Agora o homem está caído. E Jesus disse: o homem sai da presença, sai de Jerusalém, sai da casa de Deus. Satanás, que veio matar, roubar e destruir, o espanca, tira tudo que ele tem. E ele fica meio morto. Por que meio morto? A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. O homem estava respirando, então tinha esperança para ele. Então ele estava meio morto, pastor. Jesus começa a mostrar a lei. Ele estava falando para um doutor da lei. E Jesus disse: artesanalmente passava por ali um sacerdote. O sacerdote também descia. Quem era o sacerdote? Depois do doutor da lei, era o sacerdote, o representante da lei. Jesus estava mostrando para o homem: a tua pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Tu é doutor da lei, tu conhece tudo. O homem estava descendo, mas o representante da lei, o defensor da religião, também estava descendo na mesma situação do homem. Deus maravilhoso, aleluia. Porém, viu o homem caído. Eu acredito que ele sente dó. Eu acredito que ele tem vontade de ajudar. Mas a lei proibia o sacerdote ajudar. O sacerdote não podia tocar em defunto. O sacerdote não podia tocar em sangue humano. Então ele olhou: eu quero ajudar, mas a lei disse: você não pode. Mesmo que ele queria ajudar, a lei não deixava ajudar, a lei proibia ele ajudar. O sacerdote passa de lado e desce. Da mesma forma, pelo mesmo caminho, veio o levita. Quem era o levita? O representante da religião. O que cuidava dos utensílios da casa do Senhor eram os levitas, da tribo de Levi. Só que o levita, pela mesma forma, passou, olhou e viu. Eu penso também que sentiu vontade, sentiu dor, que mais mal que seja o coração, quando você vê uma pessoa machucada, destruído, é normal sentir dor, não é, pastor? É normal querer ajudar, o mais ruim que seja o ser humano. Eu acredito que o levita também sentiu compaixão, mas a lei não deixava o levita tocar. A lei não deixava o levita sujar a mão de sangue humano. E Jesus estava mostrando para o doutor da lei: você quer saber quem é o seu próximo? Só conhece próximo quem tem amor. O próximo não depende de grau de amizade, parentesco, geografias, vizinhos. Seu próximo é independente disso. O próximo é aquele que está precisando, que necessita de uma ajuda, de uma palavra, de um conselho. Só que a lei não permitia.
Então, na concepção, olhando na conotação da palavra, realmente o sacerdote não sabia, o doutor da lei não sabia quem era próximo mesmo. E Jesus disse, mas de repente, após passar o sacerdote, após passar o levita, vem de viagem. Olha só, a palavra que nós repetimos, vinha de viagem. Ele não descia como homem que foi espancado. Ele não descia como um sacerdote. Ele não descia como um levita, mas ele vinha de viagem. Quem viaja consegue fazer, primeiro de viajar, programação de viagem. Projeto, quem viaja tem programação. Quem viaja tem projeto. Quem viaja tem dinheiro. Quem viaja carrega malas, porque ele precisa levar alguma coisa. Quem viaja, ele tem de onde sair, aonde chegar, ele está indo para algum lugar. Ele não está simplesmente descendo. E Jesus disse, um samaritano, ele vinha ou ia de viagem. Jesus coloca na pessoa do samaritano. A confusão aqui, irmão, quem era o samaritano? Eu vou dar uma pincelada rapidinho para os irmãos entenderem. Após a morte do rei Salomão, o teu filho Roboão veio tomar o trono, isso era natural. O filho substituiu o pai no reinado. Porém, como Salomão tinha colocado um imposto, um tributo muito alto sobre o povo, e quando Roboão chega, ele não pede o conselho dos anciões. Ele vai falar com os jovens sábios da sua idade. E os jovens dizem assim, olha, coloca mais imposto. O teu reinado não precisa crescer. A palavra para o povo é esta. Salomão julgou o povo com açoite. Tu julgarás com escorpiões. Roboão todo feliz e chega, vai dar a tua palavra para os seus súditos. Não ouviu quem tinha experiência. E quando ele fala, 10 tribos rejeita Roboão. Vai procurar Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era o filho de um homem de a mais confiança de Salomão, que estava fugindo de Salomão mesmo, após Salomão revoltar contra ele, estava no Egito. Ele volta do Egito. E Jeroboão foi ser rei de 10 tribos, e Roboão só de 2, Judá e Benjamim. Esse livro é pastor. E com isso, Jeroboão, que não tinha a palavra, não tinha a linhagem de rei, não aceitou que o povo vinha para Jerusalém adorar no templo, porque Roboão ficou com Jerusalém, ficou com o templo que o pai tinha feito, ficou com os costumes do sacerdote de oferecer sacrifício e obedecer a lei. Jeroboão fez um templo na cidade de Siquém, colocou um bezerro de ouro para o povo adorar. Com o tempo, após a morte de Jeroboão, a capital dessas 10 tribos veio para Samaria. E com isso, a miscigenação de povos dentro de Samaria, a mistura de povos dentro de Samaria. O povo não aceitava, as 2 tribos não aceitavam, por quê? A promessa para Abraão, eu farei de ti um povo, uma nação. A promessa era essa para Abraão: tu serás pai de um povo, tu serás pai de uma nação, a nação eleita, o povo santo adquirido. E quando começou a misturar, miscigenar o povo de Samaria, as tribos de Roboão não aceitaram mais contato, porque o povo estava misturado e adorando o ídolo. E com isso a divisão. A situação foi tão crítica que Samaria era considerado como Cães.
Quem não conhece a história no livro de João, capítulo 4, quando Jesus chega no poço de Jacó, uma mulher samaritana tirando água, e Jesus fala, pede de beber aquela mulher, ela olha, conhece Jesus e diz, como pode? Tu, judeus, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Para ela aquilo ali foi algo terrível, não tinha convívio, não tinha contato. E Jesus disse, mais uma vez, Jesus apresenta para a mulher, mas não apresenta a ele mesmo como todo. Ele disse, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria a ele e daria água viva. E ela olha e diz, dá-me dessa água. Ela não estava entendendo a mensagem. Jesus começa a revelar quem ele é, o conhecimento de Jesus. Vai e chama o teu marido. Ela disse, não tem. Disseste bem que já teve 5, que tem um é teu. Ela disse, esse homem é diferente. Ele conhece os profundos e os escondidos. Era o que Jesus revelava para o povo. Era o que Jesus estava revelando para o doutor da lei. Em João capítulo 8, os doutores da lei chegam perto de Jesus com uma mulher pega no ato de adultério. Ó, como eles não conheciam quem era o próximo deles. E chega Jesus diante da lei. Esta mulher precisa ser apedrejada, porque ela foi pega no ato de adultério. E dentro da lei, a lei de Moisés diz para nós apedrejá-la. Jesus estava abaixado, continuou lá abaixado. Ele só levanta a cabeça e disse, aquele entre vós, se há entre vós alguém que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus continua na mesma posição. Quando ele levanta a cabeça, a Bíblia diz que do mais velho até o mais novo foi saindo de um a um. E Jesus pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te matar, te apedrejar? A lei não mostrava o amor. A lei não mostrava a compaixão. A lei não mostrava o amor ao próximo. E o doutor da lei ouvindo aquilo. E Jesus fala, o samaritano ele vinha de viagem. Vou voltar para a mensagem. A primeira coisa que o samaritano fez, ele sentiu íntima compaixão. Ele amou o homem ferido. E a Bíblia diz que ele desce do teu cavalo. E eu quero começar a mostrar para você o que o bom samaritano tinha. Eu quero mostrar para você que está me ouvindo o que Jesus tem para a tua vida nesta manhã. O que Jesus quer fazer na tua vida nesta manhã. Eu quero mostrar para você que religião não salva. Que muitas vezes quando nós pregamos a palavra, alguém diz, eu já tenho religião. Nós não pregamos religião. Nós não temos compromisso com religião. O nosso compromisso é com a palavra que liberta. É com o Evangelho de Cristo. É o nosso compromisso. Jesus mostrando para o religioso, aquele que defendia a lei, que a religião estava pautada dentro da lei. Ele desce no teu cavalo. Ele chega perto do homem ferido e a Bíblia diz que ele ata as feridas. Quando a Bíblia fala de atadura, a Bíblia está falando de palavra. A palavra é como espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e medula. Aquela que tira a dor. Aquela que cura o depressivo. Aquela que mostra o caminho para o desesperado. Aquele que não sabe o que andar, o que fazer. O casamento estando separado. Não tem mais solução para o casamento. A palavra dá solução para o casamento. Está com vontade de colocar a corda no pescoço, a arma no ouvido e se matar. A palavra dá a solução. A palavra tira a dor da alma, tira a dor do corpo, tira a dor do coração. Jesus chega e ata o corpo do homem que estava machucado. Jesus chega com a palavra e
saiu de Jerusalém. Só que a palavra te traz de volta para Jerusalém. E ele ata a ferida do homem machucado. Após ela atar a ferida, a Bíblia diz que ele joga sobre a atadura, sobre a ferida, azeite. Quando eu falo de azeite, eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo, o moço samaritano estava dizendo: o Espírito Santo te toma de volta e te leva de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Foi por isso que o sacerdote, o levita, não ajudou, porque eles não tinham essa característica. Eles só defendiam a lei. Eles não tinham a palavra viva. Eles não tinham o Espírito Santo sobre eles. Após Jesus falar que o bom samaritano derramou vinho, derramou azeite, ele agora derrama vinho. Olha o que o viajante levava na mala. Quando falamos de vinho na Bíblia, estamos falando de amor. Quem não conhece a história, o primeiro milagre de Jesus no casamento, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus multiplicou a água em vinho, por quê? O que Jesus veio fazer? Jesus veio amar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro milagre de Jesus foi: eu vim amar vocês. Eu vim derramar o meu amor sobre vocês. Eu vim transformar vocês através do meu amor, porque na lei não tinha amor. A lei, quem errava era punido com chibatadas. 40 chibatadas, 80 chibatadas, ou era apedrejado. Esse era o julgamento da lei. Jesus Cristo veio mostrar amor. E ele derrama vinho. E quando ele derrama vinho, ele estava dizendo para o homem: eu, além de você ter saído da casa do pão, além de você ter saído da casa do rei de Jerusalém, mesmo você caído, machucado, eu ainda te amo. E derrama vinho sobre o homem e diz: o meu amor ainda te alcança, mesmo na beira do caminho. O vinho simbolizava o amor. Deus, glória. Após jogar o vinho sobre o homem, a Bíblia diz que o bom samaritano toma o homem machucado no braço e coloca sobre a sua cavalgadura. Quando falamos de cavalo na Bíblia, estamos falando de força. Salmo 20, 21, confia em carros, outros em cavalos. Um confia em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quando falamos de cavalo, estamos falando de força. O bom samaritano pega o homem, coloca sobre o seu cavalo e diz: eu estou te dando força para você caminhar. Aleluia. Eu estou te dando força para você voltar para o lugar que não devia ter saído. E o doutor da lei ouvindo. Aleluia. Quanto está entendendo nesta manhã a palavra? Aleluia. Eu quero que você entenda que Jesus te ama. Não importa a forma, a situação que você estiver. Jesus te ama. Mas Ele não quer deixar você nesta situação. Ele quer tirar você dessa situação. E para isso existe o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus. Existe o vinho, o amor de Deus para a tua vida. Existe a força de Deus para te fazer caminhar. Mas o que me deixa mais feliz na palavra, e eu acho mais incrível nessa palavra, após colocar o homem em cima do cavalo, ele leva o homem para uma estalagem. E que estalagem é essa?
Quando Jesus Cristo chega diante de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, te amo. Então, pastoreia as minhas ovelhinhas. Cuida do meu povo. Ele já tinha transformado Pedro. Pedro já estava cheio do Espírito que tinha recebido no dia de Pentecostes. A presença do Espírito. Pedro já estava cheio da palavra. Agora ele coloca sobre Pedro o dom de pastorear. Quando Jesus pega o homem machucado, para onde ele leva o homem? Para a estalagem. Coloca o homem diante do pastor. Me ajuda a pregar, pastorzinho, fica de pé. Você que é do Espírito Santo, irmão. Quando o bom samaritano chega com o homem e coloca na estalagem, ele diz assim para o homem. Ele deixa 2 dinheiro, pastor, para o dono da estalagem. E disse: olha, tudo quanto gastar, quando voltar, eu te pagarei. Que dinheiro é esse? Dom de cuidar de pessoas. Pergunta o pastor Silvio depois quantas vezes ele deixou um jantar com a tua esposa e teus filhos para atender o irmão. Quantas vezes ele deixou de ir no Burger King ou em outros lugares, dormir 1 hora da manhã para atender a igreja? Quantas vezes? Pergunta para ele. Pergunta para o que cuida da estalagem quantas vezes ele fez isso para cuidar de um machucado. Pergunta para ele quantas ligações ele recebeu de pessoas chorando machucado. E ele também machucado com problema. Ele esqueceu do problema dele para resolver o do outro. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom samaritano levou um homem machucado para a estalagem. E diz para o dono da estalagem: cuida dele. Não foi um pedido, foi uma ordem. Cuida dele. Ordem. Pedir é diferente de ordenar. Ele deixa doar dinheiro. O que é esse doar dinheiro? Dom de cuidar de pessoas. Dom da palavra, ensinar a palavra para pessoas. O dono da estalagem ficou cuidando do homem. Ele disse: quando voltar, ei, irmão, a vitória de dono de estalagem é só quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não voltar, é dor. É sentir a própria dor e sentindo dor dos outros. É resolvendo o problema do outro. Porque o pagamento é só quando voltar. Porque os 2 dinheiros recebidos é gastado aqui, ó, orando, consagrando o que é dom espiritual. É madrugada de joelho, é horas de leituras de palavra, porque quem faz uma pergunta quer a resposta dela. Qualquer um de vocês que me fazer uma pergunta sobre Bíblia não quer sair daqui com não sei, quer sair com a resposta da Bíblia. E como eu vou falar de algo que eu não conheço? Há tempo gastado. Trabalha como nós trabalhamos. Tem família como qualquer um tem. Paga renda como qualquer um paga. Mas precisa arrumar um tempo para socorrer homens, mulheres caídos na beira do caminho. Porque a religião não ajuda. É só o bom samaritano para ajudar. Deus, Jesus. Eu estava muito preocupado. Recorri nos 10 textos quando o João Meirelles me chamou para estar pregando aqui. E o Espírito Santo falava no meu coração, Lucas 10:30. Lucas 10:30. Você precisava ouvir esta palavra nesta manhã. Deus. Eu quero dizer para você que religião não te leva ao céu. Entenda, pelo amor de Deus. Título, dogma, não leva ninguém ao céu. Servir a Deus é guardar tudo que Jesus ensinou. Deus maravilhoso, aleluia.
Servir a Deus é estar debaixo da palavra. Aleluia. Ah, mas aqui é a igreja. Sim, a igreja não é religião. Aonde Deus proporcionou para a igreja um líder para nos ensinar o que fazer no momento difícil, como buscar, como orar. Aprender o caminho dos céus. Deus de glória. Louvado é o nome santo do Senhor. Eu estou pregando para pessoas aqui que muitos estão sentindo dor na alma. O mundo que nós estamos vivendo hoje está atingindo a alma das pessoas. Tem muitos que têm tristeza e não sabem de onde vem essa tristeza. Não brigou com ninguém, não está doente, mas é uma tristeza que você não consegue achar onde ela está. O Deus desse século está fazendo isso. O jovem André, na palavra dele sobre o tempo, ele diz: essa geração não sabe esperar. E é uma realidade, sabe por quê? Porque está sendo pregado consumismo. Hoje você compra um telemóvel, daqui 30, 60 dias já sai outra geração de telemóvel. As propagandas em TVs, na internet, Facebook, Instagram, está te incentivando você a querer sempre o novo, sempre o novo, sempre o novo. Você conhece alguém que até para almoçar precisa estar com o telemóvel na mão? Quando dá 7 horas da noite está abrindo a boca de cansado e não consegue falar obrigado, Jesus, pelo dia, porque a mente está queimada de tanto ficar ali. O Deus desse século está trabalhando para que nós não tenhamos tempo de ler a Bíblia, para que nós não tenhamos tempos de agradecer, para que nós não tenhamos tempos nem de visitar um amigo, ligar para um amigo. A coisa está tão incrível hoje, presta atenção nessa mensagem. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou no meu coração para pregar esta mensagem nesta manhã. Dentro da mesma casa as pessoas conversam pelo WhatsApp. Dentro de casa há dados que está um no quarto, um na sala e outro na cozinha. Precisa de falar algo, fala pelo WhatsApp. O que é isso? O que está acontecendo? Porque o dado de separação chegou no ápice. Porque filho não respeita mais pai, pai não respeita mais filho. Por que tanto suicídio? E todo mundo fica perguntando por quê, por quê, por quê? Pai passa 30, 60 dias sem perguntar ao filho se ele está bem. Quando ele está indo na escola, qual é a nota, qual é a matéria estudando? O filho chega em casa, entra para dentro do quarto com a internet com a velocidade de um relâmpago. Ele coloca uma senha que só ele sabe, você não sabe a senha do telefone do teu filho. E teu filho está com o mundo nas mãos. E de repente ele está triste pelos cantos. Para de conversar e você não sabe o que está acontecendo. Até em comercial de alimento. E já está aparecendo cena pornográfica. E menino de 8, 9 anos, adolescente de 13 anos, 14 anos, não precisa ter privacidade. Eu não posso mexer no telemóvel dela. Deixa com privacidade. Deixa na privacidade. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui nesta manhã. Aqui é a igreja do Deus vivo. Amém. Ama, cuida
Cuida e tome cuidado. Cuidar é diferente de ter cuidado. Convida a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu preguei a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã e eu quero recapitular rapidinho. Escute. Eu falei sobre o bom samaritano. Eu falei sobre o homem caído na beira do caminho. Eu falei sobre o homem que saiu de Jerusalém, que representa a casa do pão, casa do rei. Desceu para Jericó, simboliza o mundo. Eu falei de um homem caído na beira do caminho, que o salteador Satanás veio, bateu, o roubou, destruiu. Passou o representante da lei, o representante religioso não podia tocar, que a lei não permitia. Eu falei sobre o bom samaritano que representava Cristo. Aleluia. Chegou perto do homem e atou as feridas. A atadura representa a palavra. O azeite representa o Espírito Santo. O vinho representa o amor. O cavalo representa a força. A estalagem representa a igreja. O estaleiro representa o pastor. Os dons de dinheiro representam dom de cuidar de pessoas. Aleluia. Foi minha mensagem desta manhã. Deus, glória a Deus. E eu quero convidar você, se porventura está sentindo como o homem caiu na beira do caminho, machucado, ferido, sentindo dor, não sabe o que fazer da vida, tem vontade de ouvir uma palavra, mas não tem quem te dar uma palavra, eu convido você para a estalagem nesta manhã. Deus, Pai.